Olá, caros alunos. Começamos agora mais uma videoaula. O nosso tema geral é o Estado, mas dentro desse tema geral nós vamos nos ater um pouco mais sobre a relação entre lei e liberdade. E eu penso que essa relação é especialmente interessante porque no senso comum nós tendemos a pensar a lei como algo que limita, como algo que tolhe a nossa liberdade. Ou seja, eu não posso fazer isso porque a lei não me permite, não posso fazer aquilo porque a lei não deixo, não posso fazer aquilo lá porque a lei está me tolhindo, né? Essa é a interpretação recorrente. Pois bem, quando nós vamos para a tradição liberal, nós vamos ter uma interpretação um pouco diferente. A tal ponto que vai se entender exatamente a lei como aquilo que cria as condições de possibilidade para a liberdade. Ou seja, usando aqui o próprio texto que eu coloquei no slide, né? A liberdade prospera onde há uma esfera privada protegida pela lei. Esse é o entendimento da tradição liberal. Ou seja, no senso comum, a lei tolhe a minha liberdade. Na visão liberalista, a lei é exatamente aquilo que possibilita a minha liberdade. E para nós entendermos esse argumento, nós precisamos entender a relação entre indivíduo e Estado. Vejam só, numa relação indivíduo e Estado em que não existe lei, o indivíduo, de certa forma, ele está totalmente à mercê dos abusos do Estado. Quando nós introduzimos nessa relação a figura da lei, aí sim, aí você vai ter uma esfera que vai proteger esse indivíduo das ações e de eventuais abusos do Estado. Por isso que na visão liberal, a lei é exatamente aquilo que funda a liberdade. Pois bem, para eu fazer esse vídeo, eu tive acesso ao livro do Bruno Leoni, que é um filósofo italiano, que escreveu a obra Liberdade e a Lei. E é interessante porque ele começa com esse argumento geral, né? A lei cria as condições de possibilidade para a liberdade, mas ele vai tratar, e aí pulando para o próximo slide, sobre uma confusão que nós temos na interpretação dessa formulação, que embora seja bastante evidente num primeiro momento, ela tem alguns elementos que pode nos levar a caminhos exatamente diversos. E aqui nós temos nesse slide duas figuras, à esquerda do francês Montesquieu e à direita do filósofo inglês John Locke. E ele vai dizer, olha, a forma como nós lemos a afirmação do slide anterior, a liberdade prospera aonde há uma esfera privada protegida pela lei, a forma como nós interpretamos, vai se distinguir de acordo com essas duas visões. A visão inglesa, e aqui a gente vai ilustrar com a visão francesa do outro lado. Por quê? Para os franceses, o direito e a legislação são um e a mesma coisa. Ou seja, tentando materializar num caso concreto, por que eu tenho direito a 13º? Porque em um determinado momento a legislação definiu, os trabalhadores têm direito a um 13º. Por que eu tenho direito a férias remuneradas? Porque a legislação em determinado momento determinou, os trabalhadores têm direito a férias remuneradas. Essa é a visão que aqui a gente ilustra com a visão do Montesquieu, a visão francesa dessa relação entre direito e legislação. Do outro lado, nós vamos ter o John Locke, que, enquanto inglês, tem uma interpretação um pouco diferente. Qual seja, ele vai entender que direito e legislação são distintas. Obviamente, elas estabelecem uma relação, mas são distintas. Como assim? Tentando colocar nos nossos termos, a legislação, na visão dos ingleses, estaria muito mais preocupado com o direito público, com, com essas leis que se voltam sobre o próprio Estado, sobre a sua administração, sobre sua mecânica e por aí vai, né? Enquanto que o direito estaria mais para a esfera do direito privado, da relação que os indivíduos individualmente, né, na sociedade, acabam estabelecendo. Então, a legislação, nessa interpretação, ela é determinada pelo Estado, pelos legisladores, enquanto que o direito seria determinado pela jurisprudência, seria determinado pelo costume e pela tradição.
independente do Estado. Bom, a gente já volta sobre essa questão da jurisprudência, mas dando um passo adiante. O Bruno Leone vai perceber que há uma diferença entre legislação e ordem e direito. A legislação é estabelecida pelo legislador, portanto, por um grupo seleto de pessoas que deliberadamente tentam criar a ordem. Ou seja, vamos pegar um exemplo concreto. Os legisladores entendem que fumar faz mal para os pulmões. Os legisladores entendem que isso é ruim para as pessoas. E eles vão lá e fazem uma lei. Né? A partir de hoje é proibido fumar. Que é um exemplo bem simples. Né? Enquanto que na ordem espontânea, no direito, na ordem espontânea, as coisas não aconteceriam de forma deliberada. A ordem espontânea, só para a gente deixar claro, é basicamente uma ordem que acontece de forma espontânea, sem a presença de uma consciência centralizada que deliberadamente tenta construir essa ordem. Um dos principais exemplos da ordem espontânea é o mercado. Ou seja, o mercado ele é gerido por um conjunto de leis que, embora ninguém tenha colocado elas no papel, elas existem e coordenam as nossas ações no nosso cotidiano. Uma delas, talvez a mais famosa, é a busca pelo lucro. Ou seja, você não precisa criar lá uma lei dizendo, empresário, você deve buscar o lucro. Não tem essa necessidade. O empresário segue essa lei espontânea de forma natural. Todo empresário empreende buscando lucro, mesmo que você não tenha uma lei criada por legisladores, né, essas pessoas seletas que, no alto da sua superioridade, decidem como vai ser a organização das pessoas. E aí, para explicar isso, o Bruno Leone ele vai fazer referência ao Marco Cícero na sua obra A República. E nessa obra, o Cícero faz referência a Catão. E é perguntado a Catão, por que Atenas é melhor do que Esparta? E a resposta do Catão é a seguinte: os espartanos, né, a cidade de Esparta, ela foi construída por alguns legisladores que individualmente decidem criar uma ordem de acordo com o que eles julgam ser mais apropriado. Aqui a gente tem um exemplo contemporâneo que é a obra Utopia de Thomas More, que é uma tentativa racional de construir uma sociedade perfeita. Ou seja, eu, né, legislador, vou decidir como as pessoas devem agir, como elas devem se comportar, quais devem ser as leis que orientarão a vida delas em sociedade. Enquanto isso, no lado oposto, você tem a cidade de Atenas. Ele vai dizer, olha, a cidade de Atenas ela é produto da construção de milhares e milhares de homens no transcorrer dos tempos. Cada homem, individualmente, sim, cada homem comum mesmo, né, como eu e vocês, vai colocando um tijolo nessa grande construção. Aqui ele vai recorrer a esse conceito do conservadorismo, qual seja, determinadas instituições vão sendo testadas pelo tempo, e na medida em que elas suportam esses testes, elas prosperam. Na medida em que elas não suportam esses testes, elas vão sendo jogadas e esquecidas pela noite dos tempos. Portanto, é um conceito conservador. E aqui se aplica também ao direito, ou seja, um determinado juiz toma uma certa decisão. Na medida em que essa decisão ela é profícua para a sociedade, ela vai sendo reproduzida. Na medida em que ela não for benéfica para a sociedade, essa decisão vai sendo esquecida, então, pela sociedade. E, portanto, o direito ele vai sendo construído aos poucos. Né? Então, voltando aqui, a cidade de Utopia é uma cidade centralizada e pautada na racionalidade. Né? É o homem que acredita na sua razão e, mais do que isso, acredita que, com o auxílio da razão, construirá uma sociedade perfeita, pensada aí nos moldes racionais. Do outro lado é Atenas. Ela é descentralizada, portanto, são milhares e milhares de homens
em diferentes períodos, em diferentes momentos, que cada um, nas suas pequenas experiências, vão reforçando determinadas leis e vão colocando à margem outras. E, portanto, uma lei, nesse sentido, ela não acontece do nada. Eu, Paulo, tenho esse entendimento e vou colocar isso em ação. Não. São várias pessoas que vão concordando, vão reproduzindo, vão reformulando, vão evoluindo, até que aquilo de fato se torne uma lei. Né? Próximo slide, então, a descoberta do direito. Aqui é interessante a gente perceber da seguinte forma: essas duas tradições, a tradição inglesa e a tradição europeia, é claro que a Inglaterra está dentro da Europa, mas quando o Bruno Leone fala da Europa, ele está falando da Europa continental e, portanto, excluindo a Inglaterra dessa tradição. Então ele vai dizer, ó, existem essas duas tradições. A tradição europeia vai entender que o direito é inventado. Né? Portanto, homens deliberadamente tentam construir uma ordem, né, de como a sociedade deve ser organizada, de como a sociedade deve ser estruturada. Isso sempre via razão. Né? Enquanto que a tradição inglesa vai entender o direito como sendo uma descoberta. Ou seja, nas diferentes relações, nós percebemos que determinadas coisas funcionam melhor quando respeitamos uma determinada regra. E aí, percebida essa regra, nós a cristalizamos na figura de uma lei. Novamente, voltando ali para a questão da economia, em que a ordem espontânea é um pouco mais evidente. Nós percebemos que quando as pessoas podem cobrar juros, elas estão mais dispostas a emprestar dinheiro. E, portanto, aumenta essa poupança de capital para os empreendedores. E, inversamente, quando as pessoas não podem cobrar juros, as pessoas se sentem menos estimuladas a emprestar dinheiro e, por extensão, teremos menos capital à disposição para os empreendedores. Bom, identificada essa situação, nós vamos cristalizar isso na forma de uma lei. A partir de então, ninguém pode ser impedido de cobrar juros nas suas transações de crédito. Portanto, a sociedade está acontecendo, né? Nós percebemos determinadas leis e nós apenas cristalizamos essas leis na forma de uma forma para evitar que alguém seja em algum momento abusado por cobrar juros. Portanto, nessa visão inglesa, o direito não é construído, não é criado, ele é descoberto. Nós percebemos que determinadas leis, determinadas regras são mais profícuas para a sociedade. Então vamos criar uma estrutura para fazer valer essas regras, para que ninguém possa eventualmente quebrá-las, né? Isso vai se materializar em duas formas de visão do direito: a common law e a civil law. Né? Civil law está mais ligado ao direito romano, em que o direito é inventado pelo legislativo. Né? Os legisladores vão lá e decretam a lei. Enquanto isso, no common law, o direito é o que a tradição consuetudinária descobre. Vejam só, aqui a gente está falando em jurisprudência. Em outros termos, o que seria essa jurisprudência? Basicamente, a jurisprudência é um conjunto de decisões que aconteceu no transcorrer do tempo e, na medida em que várias vezes foi tomada determinada decisão, nós a reforçamos. Termos concretos. Imagine que o sujeito é um motorista e trabalha para um determinado aplicativo. E aí entende que o aplicativo deve pagar férias para ele. Aí ele entra lá em um processo, né, pro aplicativo, né, pagar para ele as férias. Enfim, entrou com o processo, o juiz vai ler aquele processo e vai, sei lá, deferir o pedido. Vai dizer, não, sim, esse aplicativo tem que pagar férias para esse sujeito. Beleza, uma decisão tomada. Amanhã depois, uma outra pessoa também entra com o processo pedindo aí
férias remuneradas. O juiz vai lá e confirma, decide, ó, beleza, esse cara também tem esse direito. Mas um tempo, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma décima, uma centésima, uma milésima pessoa entra com o mesmo pedido solicitando aí o pagamento do 13º e pela milésima vez o juiz vai lá e defere o pedido. Bom, então nós temos um conjunto significativo de decisões favoráveis. Agora nós temos uma jurisprudência. Portanto, amanhã, quando eu entrar com esse processo, o juiz vai olhar para todo esse conjunto de decisões e vai dizer, olha, sempre foi assim, né? O termo sempre foi assim é impreciso. Mas sim, há um conjunto de decisões favoráveis. Então eu agora não vou ficar refletindo se deve ou não deve pagar. Eu vou reforçar esse entendimento. Eu vou dar um parecer favorável. É claro que aqui eu estou fazendo de forma bastante simples, mas isso seria jurisprudência, né? Várias decisões favoráveis aconteceram, então agora diante de um novo processo, em vez de eu ficar pensando se eu dou uma decisão favorável ou não, eu simplesmente reforço a decisão que vem acontecendo há muito tempo. O direito do common law ele está pautado nessa tradição da jurisprudência. Você segue a tradição. Por quê? Porque a tradição é profícua, porque a tradição já se mostrou próspera, porque a tradição já suportou os testes do tempo. Novamente, aqui é um argumento conservador, né? Dando um passo adiante, então a gente vai para os tribunais ordinários, né? Dentro do common law, você vai ter o protagonismo dos juízes e dos advogados. Vejam só, repetindo, né? O direito no civil law ele é alicerçado na legislação. Por extensão, é uma construção do poder legislativo, lá dos legisladores que deliberadamente, conscientemente, tentam construir uma ordem. Aqui não. Aqui, no common law, né, o direito ele vai estar pautado nas decisões individuais dos juízes e dos advogados, que, por sua vez, pautam as suas decisões também em outros juízes e advogados que os antecederam nessas causas. Portanto, a common law ela tem um espírito conservador, em oposição, então, à civil law que está, sobretudo, pautado aí na racionalização e na crença da capacidade dos legisladores de criar uma sociedade perfeita a partir da razão. Próximo ponto aqui, nós voltamos com a ideia de Estado de Direito. Nós já trabalhamos isso em alguma medida na aula anterior, mas a gente reforça aqui. O Estado de Direito ele tem 3 características essenciais na visão do Bruno Leoni. Primeira delas, as leis são gerais e abstratas. O Estado, por extensão, ele não tem direito a um poder discricionário. Para a gente entender isso de forma um pouco mais clara. O que é uma lei geral e abstrata? É uma lei que nunca trata sobre caso concreto. Você não vai tratar sobre uma situação específica. Você vai criar uma lei que ela seja o máximo que for possível, geral e abstrata, valendo para todas as pessoas, para todas as categorias. Segundo ponto, a existência de um espírito legal nas instituições. Isso é importante, é um ponto também bastante reforçado pelo Hayek, citado aí pelo Bruno Leoni, de que não basta você ter uma lei. É preciso que na sociedade exista uma cultura de respeito às leis. Aqui é interessante, sobretudo, quando a gente considera a sociedade brasileira que tem muitas vezes uma certa dificuldade de respeitar as leis, né? E aí o Hayek, né, citado pelo Bruno Leoni, vai dizer, olha, não basta você ter a lei, você precisa ter você tem uma sociedade que tem uma cultura de respeito às leis. O Estado de Direito é a mesma coisa, não basta ter apenas lá a estrutura legal, bonitinha, devidamente construída. Se você não tiver uma sociedade que aposte na lei, que entenda que a lei, ainda que em alguns casos concretos ela seja negativa, mas no geral, no conjunto da obra, ela é positiva. Se você não tiver uma sociedade que tem essa visão, que tem essa aposta na legalidade, não adianta ter Estado de Direito, não adianta ter juízes, advogados e toda essa estrutura, porque eles vão, mais dia, menos dia, entrar
em crise. E o terceiro caso, aqui o terceiro ponto, é a ideia de leis duráveis. Isso é curioso quando a gente considera novamente o cenário brasileiro. Aqui eu vou pegar uma situação. Nós tivemos recentemente a discussão sobre a prisão em segunda instância. E o interessante é que nos últimos 10 anos, um pouquinho mais que 10 anos, o STF modificou seu entendimento 3 vezes. Novamente, um espaço de tempo extremamente curto, um pouquinho mais de 10 anos. Ou seja, lá em 2009, o entendimento era de que se uma pessoa fosse condenada em segunda instância, ela poderia ser presa. Aí em 2009 se modificou esse entendimento. Beleza. 2016 voltaram a discutir, num período apenas de 7 anos. O STF voltou a discutir sobre a questão da prisão em segunda instância. E aí voltou atrás. Disse, não, a partir de agora, estando condenado em segunda instância, você já pode ser preso. Tudo certo? Passou 3 anos, 2019, o STF, uma vez mais, volta a discutir e volta a modificar seu entendimento, entendendo, não, opa, uma pessoa que está condenada em segunda instância não pode mais ser presa, tem que ter todos os seus recursos tramitados e julgados para então ser presa. O que significa dizer que se alguém perguntar para um cidadão brasileiro, pô, daqui a 5 anos, 2025, uma pessoa que for presa em segunda instância, que for condenada em segunda instância, ela pode ser presa ou não? O cidadão brasileiro não vai saber o que dizer. Porque não há garantia alguma de que nos próximos 5 anos o STF não volte a discutir esse mesmo tema outras 2 ou 3 vezes. Porque o STF, em um período curto de 10 anos, discutiu isso 3 vezes. Né? É claro que para nós, enquanto cidadãos, 10 anos é um período enorme. Né? Mas enquanto Estado, enquanto instituição, discutir 3 vezes num período de 10 anos é um tempo muito curto. Sugere falta de amadurecimento das instituições. E isso é um problema quando a gente percebe que não é um caso isolado. A nossa legislação, ela volta e meia está mudando. Você não tem garantia de que o que você está fazendo hoje, daqui a 5 ou 10 anos, será algo legal. Sei lá, hoje o que eu estou fazendo é legal, mas daqui a um ano algum legislador vai lá e cria uma lei e não é mais legal. Daqui a 2 anos, outro legislador vai lá e revoga essa lei. Daqui a 3 anos, se cria uma nova lei. Ou seja, você tem uma inflação de lei sobre lei, e você não tem essa durabilidade das leis, especialmente no Brasil. Você não tem essa durabilidade. Você não tem garantia de que a lei que está presente hoje se perpetuará pelos próximos 5 ou 10 anos. É muito provável que o STF vá mais 1 ou 2 vezes discutir a questão da prisão em segunda instância nos próximos 10 anos. Bom, para finalizarmos, nós temos a distinção entre vontade geral e a vontade da maioria. Observando que o Bruno Leone ele vai valorizar a vontade geral e desprestigiar a vontade da maioria. Bom, o que é a vontade da maioria então? Esse é bastante evidente. A vontade da maioria é a vontade da maior parcela das pessoas. Portanto, num grupo de 10 pessoas, em que 7 são favoráveis a uma situação qualquer, a vontade da maioria é a vontade desses 7. Enquanto isso, o que seria a vontade geral? É uma vontade que se pretende universal, que se pretende durável, que se pretende abstrata, independente dos casos concretos. Deixa eu tentar materializar isso em um caso concreto. A gente está vivendo um período de popularidade e vocês vão concordar comigo que muitas vezes acontece isso. Vejam só, se quem está sendo acusado é o meu político de estimação, então não pode ter prisão em segunda instância. Tem que ter a possibilidade de ele recorrer a todos os recursos, né? Mas, se quem está sendo acusado não é o meu político de estimação, então tem que ter prisão em segunda instância imediatamente. Deu o parecer lá, o juiz deu o parecer de que é condenado, já pode botar na cadeia. As pessoas mudam o entendimento muito rapidamente. Se quem estiver na presidência é o meu político de estimação, então deixa o homem trabalhar, deixa o orçamento 100% na decisão do meu candidato, do meu político de estimação.
Se quem está no poder não é da minha preferência, então não. Então, o sujeito não pode decidir como ele bem entende, não. O Congresso tem que aprovar, o STF tem que aprovar, o Conselho, sei lá do que, tem que aprovar, a ONU, todo mundo tem que aprovar. O cara não pode fazer como ele bem entende. Percebam, isso é essa vontade da maioria, que ela é bastante instável. Hoje eu decido uma coisa, amanhã outra. Hoje a maioria toma uma decisão, amanhã já está revogando. A vontade geral seria uma vontade que se pretende, uma vez mais, universal, válida para todas as pessoas. Ou seja, prisão em segunda instância tem que ser, deve ser aprovado ou não, independente de quem está sendo acusado. Se for o Lula, se for o Bolsonaro, não importa. Prisão em segunda instância deve ser aprovado? Essa é a vontade geral. Ela está dizendo, estou nem aí para o caso concreto. Se quem está sendo acusado é o Lula ou é o Bolsonaro. Nós tomaremos uma decisão de acordo com o que é melhor para a sociedade. A questão lá do orçamento. O presidente deve decidir sobre o orçamento? Não importa se é o Lula ou o Bolsonaro. Nós temos que ter uma decisão que ela pretenda ser universal, válida para todos. Seja o presidente o Lula, seja o presidente Bolsonaro, seja o Daciolo, seja o Boulos, a Marina Silva, o Amoedo ou qualquer outro. É esse entendimento da sociedade. Por isso, essa é uma distinção aqui, e ela não é tão clara assim, mas a vontade da maioria é a vontade da maioria das pessoas num determinado momento. Vontade geral é a vontade que se pretende universal, válida em todos os tempos. Então, daqui a 10 anos, se a vontade geral decidir que deve-se prender em segunda instância, daqui a 10 anos será esse entendimento. Daqui a 20 anos será esse entendimento. Daqui a 50 anos será esse entendimento. E não importa se quem está sendo condenado é o Lula, o Bolsonaro ou outro político qualquer. O entendimento é, tem que ser preso se for condenado já em segunda instância. Isso é a vontade geral. A lei que o Bruno Leone chama atenção é essa lei, que se pretende ser universal. Né? A lei aqui é um produto da vontade geral. E por isso ela não pode se modificar de acordo com os ventos. Hoje quem está na presidência é um, então vamos mudar o entendimento desse jeito. Amanhã não, amanhã o presidente é outro, então vamos mudar o entendimento para outra direção. E assim vai de acordo com os sabores do vento. Não, a ideia é algo que seja abstrato, portanto não trate dos casos concretos, né? E seja universal, válido para todos, em qualquer momento, em qualquer tempo, né? Em qualquer local, em qualquer tempo. A intenção dessa aula, então, é problematizar um pouquinho essa relação entre lei e liberdade, especialmente no que tange ao direito, e tendo dúvidas ou questionamentos, estamos abertos para conversarmos via Classroom.